Shalom, shalom. Aqui já é tarde. Essa tarde de sábado, na praça, com verde. Aproveitar que tem verde. Verde não vai durar um pouquinho. E vamos continuar fazendo a leitura da carta aos Coríntios, ok? Hoje é capítulo 3. Vamos ver aqui, é a carta segundas aos Coríntios. Eu já tenho no meu canal do YouTube, na playlist, ou até mesmo entre os vídeos, eu já tenho Coríntios 1. Agora estou fazendo o Coríntios 2, ok? Vamos começar a leitura aqui, ver aqui o que o apóstolo Paulo tem para nós. Aqui diz assim: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? É uma pergunta. Porque Paulo começa a fazer a sua defesa. Porque enquanto ele era preso por pregar o evangelho, por obedecer ao Senhor Jesus, o apóstolo Paulo era preso. E aqueles outros que ficavam tomando conta das igrejas, começavam a se achar, começavam a colocar as asas para fora, como diz por aí. E começavam até mesmo a desprezar o apóstolo Paulo, sendo que o ministério de pregar os gentios foi o próprio Senhor Jesus que chamou o apóstolo Paulo e deu para ele fazer isso, ok? Paulo, se a igreja tem um patrono, é Paulo, não é Pedro, é Paulo. Pedro, a igreja... Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Não estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela começou na liderança com Pedro mesmo. Eu quero dizer assim, os gentios, é isso que eu quero dizer. Os gentios convertidos a Cristo, se os gentios convertidos a Cristo tem um patrono, esse patrono é o apóstolo Paulo, que ele é o apóstolo dos gentios, ok? Foi ele que o Senhor Jesus chamou e se encarregou, depois de dar um tempo para ele pregar para o próprio povo de Paulo, povo judeu, com muitas perseguições, ele pregava com muitas perseguições, muito, foi apedrejado até a morte, só que Deus ressuscitou ele foi, a pessoa fala assim, não está escrito que Deus ressuscitou ele? Passa por um apedrejamento onde que eles jogavam pedra na tua cabeça e vê se você ficar vivo. Aí a gente conversa. Por enquanto eu creio que Deus ressuscitou Paulo. Agora, se você duvida, vai lá falar que você quer ser apedrejado igual Paulo foi e vê se você resta vivo. Mas vamos lá. Então Paulo recebeu autoridade para pregar para os gentios, recebeu o dom do amor, o dom da paciência, o dom da sabedoria, o dom de tudo, para pregar para os gentios, para pregar para um povo que nem sequer a Bíblia conhecia, ok? E todas as revelações que tem para a igreja gentílica, a maioria delas vieram através do apóstolo Paulo. Mas, como eu estava dizendo, as pessoas começaram quando o apóstolo Paulo era preso, aqueles que ficavam tomando conta das igrejas ficavam falando mal do apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo começou a fazer a sua defesa, ok? Então vamos continuar aqui. Paulo falando, ok? Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos. Então ele falou assim, primeiro lá no final do capítulo 2, peraí, foi o capítulo 2? Ai, gente, deixa eu ver se eu já li o capítulo 2. Já estou confundindo tudo aqui. Espera aí, eu já volto. Estou falando para vocês do capítulo 3 de Coríntios, mas na realidade a gente ainda não está no capítulo 3 de Coríntios. Agora que eu fui ver que a gente não está no capítulo 2 ainda. Estamos no capítulo 2, porque eu fui ver,
Só tem 2 vídeos que é do primeiro capítulo. Então vamos lá, para o capítulo 2, ok? Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Ok? Paulo estava triste por causa de algumas coisas que estavam acontecendo. E ele me escreve para a igreja de Coríntios e fala que ele decidiu não voltar no meio deles em tristeza. Vamos continuar aqui. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará? Senão aquele a quem tenho entristecido. Então, a alegria de Paulo amava muito a igreja de Coríntios. Na verdade, ele amava todas as igrejas da Ásia. E ele tinha esse amor especial pela igreja de Coríntios. E ele falou: eu não queria ir para deixar vocês tristes, porque vocês é minha alegria. Se eu deixo vocês tristes, é claro que a nossa alegria é Jesus, é o Espírito Santo. Entendeu, gente? Nós tem que entender quando a gente falar as coisas. Mas por que a igreja de Coríntios é a alegria de Paulo? Porque Paulo ganhou aquelas almas para Jesus, porque eram filhos dele na fé, e porque ele sabia que diante de Deus ele tinha um galardão por aquelas almas que ele ganhou. E ele tinha um amor especial por aquelas almas. Ok? E Paulo fala: olha, eu não vou aí para deixar vocês entristecidos, porque provavelmente Paulo estava passando uma situação muito difícil. Então ele preferia não estar no meio da igreja naquele momento, porque ele queria ir lá levar amor, alegria, bênçãos, vitórias para a igreja de Coríntios, mas ele estava num momento triste. E ele fala aqui: porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará? Senão aquele a quem tenho entristecido. Tipo assim, como é que vocês vão me alegrar se eu vou deixar vocês tristes? Ó, e escrevi isso para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Ok? A minha alegria é também a alegria de vocês. Aleluia. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia, de coração com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubesse do amor que eu tenho por vocês. Ok? Paulo fala aqui, ó. Porque lhes escrevi no meio de muito sofrimento e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para vocês ficassem tristes, mas para que soubesse do amor que eu tenho por vocês. Então, quando Paulo estava triste, fugindo do sol, fugir do sol ali porque tá quente. Então, quando o apóstolo Paulo estava triste e escreveu com muita tristeza para a igreja de Coríntios, inclusive tem uma carta que se perdeu, das cartas que foi para a igreja de Coríntios, tem uma que se perdeu. Ele estava muito triste, o apóstolo Paulo. E ele falou que escreveu com lágrimas. Mas não era para eles ficarem tristes, não era para a igreja ficar triste, mas que soubesse do amor que tinha por eles. Tipo assim, olha, eu estava passando um momento muito doloroso, muito difícil, e escrevi a carta com lágrimas, mas não é para vocês ficar tristes, é para vocês saberem o quanto eu amo vocês. O apóstolo Paulo falando, ok? Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim. Mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição, importa pela maioria. Então tinha acontecido um problema na igreja,
houve uma punição pela maioria, ok? E o apóstolo Paulo falou assim, olha, não foi a mim que causaram a tristeza, ok? Vamos continuar. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Porque, gente, as igrejas do início não era esse oba-oba que tudo pode que tem hoje, não. As igrejas do início era coisa séria. Pecado era tratado como pecado e era castigado. E era na frente de todo mundo. Ok? E se a pessoa rejeitasse a mudar, ele era jogado, tá, então você vai ficar lá com os pagãos. Não era igual esse negócio que aí todo mundo alisando pecado nas igrejas, inclusive alguns pastores também estão no pecado, e aí vai, né? Se alguns pastores estão no pecado, como é que eles vão corrigir dos outros? Pensa. Mas Paulo era um íntegro, sincero, honesto, santo. Ok? E pecado era tratado a sério. Meu Jesus, tem compaixão. Ok? Então teve um problema naquela igreja, tinha sido tratado, e Paulo está falando. Vamos versículo 8 aqui. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele, para aquela pessoa que eles puniram. A punição era bem severa, não era mimimi. Ok? E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Ok? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais as suas intenções, as intenções dele. Então, às vezes na igreja tem as pessoas que cometem aqueles pecados terríveis e precisa ser resolvido. Não pode deixar um obreiro em pecado no altar. Claro que muitos escondem, ninguém sabe, mas uma hora Deus revela. Tem pastores aí que eles se matam quando é descoberto pecados. Não brinca não, não brinca não, porque Deus está vendo e Deus é paciente, dá tempo para se arrepender. Mas o diabo está ali acusando. Está acusando, querendo, doidinho para tocar no fulano da igreja lá. Vamos continuar aqui? Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim, no Senhor. Então ele já estava lá em Troade, uma cidade chamada Troade, pregando o evangelho, ok? No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Olha, Paulo tinha tanto carinho com os irmãos de fé, ele tinha tanto carinho, que ele foi pregar numa cidade lá e ele não encontrou o Tito. E ele ficou triste com isso. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Ok? Nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. Pode ser dentro da igreja, pode ser no mundão. Nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. Ok? Para com esse cheiro de morte.
para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas, ok? Quando nós estamos no meio do povo que ama Deus, que ama Jesus, tem cheiro de vida. Mas no mundão tem cheiro de morte. Mas tanto lá no mundão quanto no meio do povo de Deus, nós precisamos ter o perfume de Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos a ter o teu perfume, Senhor. Ó, versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, negociando, ok? A palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus, ok? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Não, ele estava negociando a palavra de Deus, ok? Não estava trocando a palavra de Deus a troco de bens materiais. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus, ok? Então o Evangelho é palavra de Deus, é palavra de Adonai, é palavra do Eterno, ok? O Evangelho é palavra do Eterno e não é para ser negociada, nem vendida, nem trocada por coisas materiais. Que o Eterno Deus vos abençoe a vocês. E que, se você faz parte de uma igreja, que ali tem um verdadeiro amor de Cristo. Não importa se tem 2 ou 3 pessoas junto com você que ama Jesus. Mas é importante que elas realmente amem Jesus. Porque aí sim o povo vai estar em união e felicidade, quando todos amam Jesus. Ok? Fica na Shalom até qualquer hora. Tchau, tchau.